Olá, estamos começando mais um episódio do Fermento em Pod. Aqui você vai conhecer e saber muito sobre crescimento, inovação, sustentabilidade, enfim, tudo que você precisa para você, conhecimento pessoal e para a sua empresa crescer. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo Gurgel Amaral. Olha que nome chique, hein, Eduardo? Nós estamos conversando sobre gerações, né? Isso, é. Ele está dizendo que a família Gurgel veio para o Brasil em 1500 e pouco. Então você vê que não é fraco, né? E o Eduardo já é um conhecido nosso aqui de um tempo. O Eduardo é gestor de parcerias do RIDS, que é o que nós vamos falar aqui, RIDS da Unicamp, que é que nós vamos falar um pouco sobre esse assunto aqui. Presidente do Fórum Campinas de Inovação. Foi diretor do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Então, é o cara. Ele está envolvido com inovação, gestão e coisas novas full time, né Eduardo? Isso. E aí, começando por aí, Eduardo, o que é o RIDS, na verdade? O que quer dizer? O que é o RIDS? Então, que é HIDS. A sigla que significa Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Essa proposta ela começou a ser idealizada por volta de uns 5, 6, no máximo 7 anos atrás, né? E ela foi motivada por uma ação da Universidade da Unicamp, quando ela comprou uma fazenda, chama Fazenda Argentina, pensando em estender o campus, né, ampliar, e pensando como será a universidade daqui a 50 anos. Como já tem uma carência muito grande de espaço dentro da universidade, só para vocês terem uma ideia, né? O campus original ele tem 2.600.000 metros quadrados e algo em torno de 650 mil metros quadrados de área construída. Uou. Mesmo com essa proporção, você tem rua, você tem a questão de... Enfim, então já estava no limite para se construir novas áreas. E aí surgiu essa oportunidade de se adquirir essa fazenda, que foi algo inacreditável. E ela é ligada ali na Unicamp? Ela é colada na Unicamp e ela vai até Campinas e Mojimirim. Nossa, então já tem outro acesso até por ali. Não, tem. Mas assim, o que é interessante? Essa fazenda faz parte da área reservada pela Prefeitura de Campinas por uma legislação criada nos anos 83, 84. Nossa. E foi uma iniciativa do professor Rogério Cerqueira Leite, que vindo dos Estados Unidos, vendo as iniciativas, vendo o Vale do Silício, enfim, ele quis já propor a criação de uma área para se desenvolver aqui em Campinas, naquela época, né, que seguisse um pouco esse espaço, porque ele viu o quão exitoso era. Porém, essa área, que chama Polo 2 de Alta Tecnologia de Campinas, quando a gente pega Campinas Mojimirim, a gente vê lá a entrada, onde fica o CPQD, onde está instalado o CNPEM, Centro Nacional... Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, que é o gestor do Sirius, que é um dos mais importantes aceleradores de partículas do mundo, mais modernos, são os 3 mais modernos hoje. Do mundo? Do mundo. Oh, e está aqui próximo. Está aqui é projeto brasileiro. Nossa. O que é mais inacreditável ainda. Aliás, já sugiro trazer o José Roque, diretor-geral do Sirius, para uma conversa, porque é fantástico. A história do Sirius é um capítulo à parte, mas voltando. E tem diversas outras entidades ali, empresas, laboratórios de pesquisa também de empresas multinacionais. E é uma área assim, que ela é muito privilegiada, porém ela não obteve o desenvolvimento que se imaginava desde o início. Nós mesmos da Unicamp, mesmo via Fórum, fizemos um esforço muito grande, porque lá era para ser o grande parque tecnológico de Campinas. E essa área, inicialmente, ela tinha 7,5 milhões de metros quadrados, juntando as fazendas. Porém, é uma área que só tem fazendas, a grande maioria, fora as instituições já instaladas, são de proprietários privados. Então é muito difícil, né? E com uma legislação muito restrita. Então é muito difícil fazer gestão por um projeto estratégico, um projeto que precisa de política de Estado, quando você envolve uma série de interesses, quando não tem uma convergência muito boa. No meu ponto de vista, também havia uma questão de cultura, tanto nacional como local, de percepção da importância da ciência e tecnologia, em especial da inovação, né, que é uma coisa extremamente estratégica que a gente vê fora, em outros países, principalmente países líderes, eles acabam tendo uma facilidade de colocar leis ou diretrizes. Alguns são mais autoritários, a gente sabe, mas pegar, sei lá, a Coreia ou mesmo a China, e aí o crescimento é exponencial porque não tem resistência, não tem como ter, né? Outros, como os Estados Unidos e tantos outros países, ou mesmo a França, tem acho que instrumentos mais eficientes, e também eu noto, Espanha em especial também, Portugal, a cultura é outra.
porque está na Europa, que é mais tradicional, e essa parte faltava um pouco para a gente, no meu entendimento, né? Uma percepção mais de longo prazo, mais de cooperação, sem perda individual, obviamente, mas que tivesse um pouco mais de sintonia. Bom, então, posto esse cenário, então era uma área que estava congelada, porque é uma área que ela está muito rústica, apesar de ter os equipamentos mais importantes. O Sirius, com certeza, é o equipamento de ciência e tecnologia mais importante do país, né, instalados aqui. Agora, a Unicamp, acho que não precisa nem de apresentação pela importância que tem. Do lado, PUC, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que é outra universidade com 85 anos de história, que tem uma presença, uma importância, uma contribuição ímpar. O CPQD, que, enfim, que era também público, né, da Telebrás, virou uma fundação de direito privado, se não me engano, em 97, 98, e é um ícone em toda a contribuição tecnológica. E mais recentemente, Instituto Eldorado, Venturas e vários outros que estão na área. Entretanto, não tem uma infraestrutura no nível adequado. Bom, deu a sorte desse proprietário resolver vender a fazenda, né, dentro do Polo 2 Alta Tecnologia, e deu a sorte da Unicamp comprar através do apoio do governo do Estado. Enfim, tem todo um contexto que não vem ao caso comentar. Mas uma vez adquirida a fazenda, ela tem 1.400.000 metros quadrados. Então, veja só, a Unicamp tem 2.600, somou 1.400. Quase 60% a mais, 4 milhões de metros quadrados agora. Entretanto, quanto tempo... A Unicamp tem mais de 55 anos, eu não tenho o valor, a data exata aqui, o tempo exato, mas imagina quanto tempo e quanto investimento não precisou para ter o desenvolvimento que teve. Numa fase que acredito que era mais fácil recurso do que é hoje. Hoje está mais escasso. Então começou a se pensar o que fazer com a fazenda nesse período e, ao mesmo tempo, assim, qual é o modelo de universidade do amanhã? Não é a mesma de hoje, né? E depois de diversas discussões, enfim, diversas contribuições, se definiu fazer nessa fazenda o RIDS, por isso que eu falo RIDS Unicamp, porque ele nasceu ali. Então era o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. E qual que era a base? A ideia era fazer uma espécie de um local com grupos de pesquisa próprios, né, de parceiros nacionais e também atrair parceiros internacionais com um foco em desenvolvimento sustentável, mas de uma maneira transversal, ou seja, todas as áreas do conhecimento que pudesse, de alguma maneira, trabalhar em conjunto, né, de forma articulada, sempre que possível, mas focando em tecnologias, em soluções, em inovações para o desenvolvimento sustentável. Porque é algo de extrema necessidade em nível global, né? E que não tem, assim, até onde se sabe, um grande esforço conjunto, né, estabelecido dessa forma. Particularmente, acho que foi uma sacada enorme, né? Isso já vem de algum tempo, mas o que acontece? Quando se começou a interagir na região, e a gente até pelo fórum foi um dos convidados a discutir um pouco essa temática, ficou muito claro que fazer de forma isolada, apesar da Unicamp ter a força que tem, a presença que tem, não seria nem tão eficaz, né, e nem tão oportuno. Por quê? Primeiro, lá, como eu já disse, lá era para ser um grande parque, né? Há uma evolução nos parques tecnológicos do mundo afora, você tem diversas gerações de parques, e se tende cada vez mais a ter, na verdade, territórios que eles são autossustentáveis, ou seja, além da parte de trabalho, né, além da parte de pesquisa, enfim. Você também tem a parte comercial, depois você coloca a parte residencial, depois você coloca a parte de lazer. Vira um ecossistema ali. É um ecossistema, que a gente chama de um distrito inteligente, né, ou uma smart city. Por quê? Quanto menos você precisar se deslocar, né, menos você gasta tempo e dinheiro, mais qualidade de vida você tem, porque você depende menos de ter ruas largas, enfim, para transporte. Então, quanto mais autossuficiente você é, também você consegue dar uma lógica melhor com muito mais qualidade de vida. Então, essa é uma tendência mundial que vem já de muito tempo em diversas regiões, principalmente regiões degradadas, porque a gente vê muito projeto, né, de restauro, de resgate, com essa lógica de você ter empresas âncoras. Obviamente, empresa de alta tecnologia, ela tem um potencial de crescimento, via de regra, exponencial, tá certo? Pelo menos de algumas delas, mas ela acaba criando uma sinergia que impacta todos, né? E, ao mesmo tempo, assim, a parte de tecnologia, ela tem uma espécie de uma ação um pouco mais anárquica. O que eu quero dizer com isso? Ela não segue um horário rígido, nem dia rígido. Não. Você trabalha, às vezes, full time, final de semana, até tarde, depois de manhã não vem, entendeu? Enfim, tem um grau de liberdade, porque criatividade demanda isso,
mas você também precisa estar estruturado para que você possa atuar nesse processo. Então, o que você precisa? Ter shopping perto, ter toda a parte de serviços perto, ter todo tipo de facilidade. Segundo ponto, que esse é o principal, a gente fala de inovação, a gente fala de conhecimento, não é algo estanque. Se fosse, a gente podia se isolar numa ilha, tá certo? E você comunicaria com os outros. Eu vou pensar em inovação, tá certo? Ou qualquer empresa, ou, enfim, estruturada, ou qualquer organismo seria autossuficiente. Eu não preciso me relacionar com ninguém, tá certo? Vou inovar. Não é assim, porque quanto mais você troca informação, quanto mais você troca conhecimento, mais você gera, e de novo, às vezes exponencialmente, novos conhecimentos. É assim que surgem muitas coisas. Inclusive, às vezes você desenvolve uma pesquisa de ponta para uma determinada finalidade, ou às vezes é só pela curiosidade de desenvolver, porque é extremamente salutar a pesquisa básica. E você vê aplicações que você não imagina, que você não tem como propósito quando você vai fazer isso. Isso é inovação. Isso é inovação, assim, eu vou chegar já lá, deixa eu só guardar um pouquinho, né? Não é bem inovação, é bastante depois, mas, enfim, acontece que quanto mais você tiver interação com outros, mais você acha soluções. Ou descobre problemas que, de repente, você tem uma solução. E daí há o crescimento econômico do processo. A gente chama um pouquinho de economia do conhecimento, é ser intensiva em geração e aplicação do conhecimento. Aí, falando da inovação, assim, o conceito de inovação é quando você tem utilidade, quando você coloca no mercado. Se você desenvolver uma ideia e guardar na prateleira ou virar um paper, é uma invenção. Criar uma coisa nova, mas ela não virou nota fiscal, ou ela não precisa ser necessariamente comercializada, mas ela não é um bem que ele é consumível, que ele vai impactar a vida das pessoas, a gente considera invenção. Tá? Agora, inovação é quando você muda a realidade de alguma maneira. Então, normalmente a gente fala muito, obviamente, o mercado aqui é o viabilizador do processo, por isso que inovação acontece mais em empresas do que em instituições de ciência e tecnologia. Elas são mais geradoras de conhecimento, ainda que elas podem inovar também, tá? Mas inovação é quando uma empresa absorve aquele conhecimento e transforma, ou melhora um produto ou um serviço, ou transforma, ou cria um novo. Né? Ou, às vezes, estando numa agência, né? Dizer, o marketing pode ser uma inovação, uma maneira de comunicar, uma maneira de você impactar de alguma maneira, de alguma forma, o público. Também se ampliou o conceito de um tempo para cá, né? Mas de um jeito ou de outro, assim, quando ele tem alcance social, é que a gente considera como inovação em si, para não confundir um pouco com o invenção. Início, tá? Bom, mas voltando um pouquinho, né? Então, e também voltando um pouco no HITS, para a gente não fugir do conceito. Então, ele nasce com essa iniciativa, mas muito rapidamente começou um esforço da universidade de conversar, foi com a Pontifícia Universidade Católica, com o reitor, primeiramente, né, comentando e convidando para participar, e na sequência, ou em conjunto, com a Prefeitura Municipal de Campinas. Isso deve ter uns 5 ou 6 anos também, porque foi bem no início. E daí foi se somando a todos aqueles que estavam já dentro do território. Então, a gente estava falando dessa área, né, já citei a metragem lá da universidade, porém hoje o que a gente chama de RIDS é uma área que compreende 11,5 milhões de metros quadrados. É uma área muito significativa. E ela pega a Unicamp e a PUC, inclusive a área atual, o CPQD, o Sirius, né, e diversas entidades e diversas fazendas. Então, onde era o Polo 2 de alta tecnologia, ela somou a área da Unicamp e da PUC, mais um entorno, para poder se considerar como a área do RIDS, como uma área de desenvolvimento. Aí, o que é interessante é que a Unicamp, se não me engano, junto com a Prefeitura e com a PUC, fez um convênio, foi uma iniciativa da Unicamp, né, com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que aportou $1 milhão para fazer o Master Plan. A fundo perdido, se eu não me engano. Fundo perdido. Né? Isso aí, na verdade, ele foi uma doação do BID, porque está dentro da política, da missão do BID, esse desenvolvimento, e criar modelos que possam ser transferidos, replicados. Bom, ele convidou ou selecionou uma empresa coreana, aí, enfim, tem as razões que eu não me lembro agora, a sigla é CRIS, com K, tá? Que fez os estudos, que entregou esse Master Plan recentemente, propondo não só a questão da urbanização, das ruas, etc., mas principalmente os eixos de inovação. Fez um Master Plan. No Master Plan, mas assim, juntou todas aquelas áreas, respeitando a área de cada um e colocando onde deveria ser as áreas de pesquisa e inovação, onde deveria ser a parte residencial, onde poderia ser a parte comercial, enfim, e fez essa distribuição.
E nos eixos de inovação, ela coloca 2 viés. Um que na verdade, ele é transversal, ele pega todas as temáticas, mas um outro específico da área de saúde. Isso é interessante porque a gente tem uma oportunidade enorme de trabalhar com o que a gente chama de life science, né? Parques de ciências da vida, lá fora é comum e são áreas assim, de extremo desenvolvimento, com impacto muito grande, e que a gente praticamente não tem nenhum no país. Esse eixo ele passa pelo complexo hospitalar da Unicamp, que já é um hospital quaternário, mas há possibilidade de estar pensando em instalar um hospital metropolitano. Então, se isso vier a acontecer, vai ser provavelmente nesse eixo, e de se atrair outros hospitais, outros centros de pesquisa em nível global, não é só local, para que se componha uma grande rede de desenvolvimento em todos os níveis, né? Pesquisa, mas também equipamentos, tudo que tem a ver com saúde nesse grande eixo. Tá? E na outra parte, a gente tem... Bom, a Unicamp tem mais de 800 grupos de pesquisa. A PUC também tem grupos bastante significativos em áreas específicas. Né? Isso falando só das duas. Né? Campinas, se a gente pegar as outras instituições, nós temos mais de 20 instituições de ciência e tecnologia aqui, é muito denso. Então, dá para a gente atrair, a gente tem percebido bastante interesse internacional para isso, e também criar novos grupos nessa temática mais abrangente. Obviamente, não está restrito só ao desenvolvimento sustentável, mas ações que de alguma maneira impactem. Né? E é nesse sentido que se pretende desenvolver a parte urbanística. Então, eu vou para um outro capítulo, né, explicar um pouco a relação de território com inovação. O território, ele é a base, como eu falei, que é muito importante o contato, né? Então, se não fosse importante o contato, a gente poderia estar em qualquer local, né, via internet e pronto. Mas por que o contato é importante? Porque você estabelece confiança fazendo o que nós estamos fazendo agora, olho no olho. É muito diferente falar por telefone ou falar pelo computador, né? Então, porque tem uma série de informações que são conhecimentos que a gente chama de conhecimentos tácitos, que você passa, às vezes não é expresso em palavras. Não é palavras. Mas é gesto, né? É todo... é o feeling de tudo. É o feeling de tudo. Ao mesmo tempo, tem conhecimentos que eles não estão codificados, né? Que a gente mesmo tem, que se perguntar, você não sabe falar, mas na conversa, ele vai desdobrando, vai saindo. Né? E é isso que faz o processo ficar tão enriquecedor. Para isso, você tem que ter um local de interação. Então, quando a gente fala de parque tecnológico é um processo concentrado disso, onde você tem o gerador de conhecimento. Estou colocando como referência, mas não significa exclusivo. Quer dizer, normalmente são as universidades e centros de pesquisa. O transformador de conhecimento, né, em produto de serviço, que também gera conhecimento, mas que tem um papel maior de transformação, que são as empresas. E o governo como um indutor. Tá certo? Ele é regulador e ele é indutor, tá certo, do processo. Esse é o tradicional de parque. Nós temos agora o parque de quarta e quinta geração. Né? Quando você fala de quinta geração, você coloca a sociedade e a questão do meio ambiente como elementos também desse processo. Mas eles têm que estar interagindo em algum local. Então, no nosso caso, por exemplo, da Unicamp, o nosso Science Park tem formalmente 300 mil metros quadrados, implementados mesmo 100 mil metros quadrados hoje, né? Com alguns prédios. Mas quando a gente fala de um distrito inteligente, quer dizer, essa área que eu comentei, de mais de 11 milhões de metros quadrados, vai se formar um distrito inteligente. Né? Qual que é a vantagem que a gente tem estratégica perante o mundo hoje? Né? Nós temos os principais equipamentos já instalados e consolidados, que custa um absurdo fazer. Como é que se reproduziria hoje uma Unicamp? Ou como é que se faria um novo Sirius? Ainda que o Sirius, ele é bem recente, mas ele custou 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 800, não, minto, ele vai chegar, eu fui agora esses dias lá, 2 bilhões e 100 é o custo total estimado, mas já tem 2 bilhões investido aí. Quer dizer, como é que você faz isso do nada? Né? E nós tivemos oportunidade e temos estudado diversos outros ecossistemas, em especial vou citar o de Paris, que chama Paris-Saclay, ele fica mais ou menos a 30 quilômetros do centro de Paris, e foi feito com uma política de Estado, inclusive com um apoio muito forte do Sarkozy, né? Para se criar uma nova área. Tinha alguns, inclusive tem um acelerador mais antigo nessa área, mas não muito próximo, mas ele pegou um grande vale e fez tudo novo. Como se fosse Vale do Silício, não? Alguma coisa assim. É isso que eles estão produzindo. Só que assim, nós tivemos lá numa comitiva agora em outubro do ano passado. Né? É impressionante que são dezenas de prédios de 20, 30 mil metros quadrados cada prédio, todos novos. Rua nova, tudo novo. Tudo. Só que o custo é de 5 bilhões de euros. 2,5 bi só para puxar o metrô do centro de Paris para aquele... que é mobilidade. Só que assim, as universidades, eles criaram prédios e estão mudando as universidades para lá. Então imagina o custo disso. E depois a partir de moradia, comércio, enfim, tudo que eu já comentei, as empresas estão se mudando.
É fantástico. Só que a gente já tem tudo pronto. O que falta é o recheio. O que falta é a parte que, do meu ponto de vista, é a mais fácil de viabilizar, caso tenha uma boa integração, que é a parte imobiliária, que é a parte de moradias, que é a parte do comércio, como eu já citei, que é a parte do urbanizar mesmo. Urbanizar. E, obviamente, vai ter que fazer um investimento grande. Mas isso tem um monte de gente interessada, né? Sim. O que eu noto só que é uma preocupação que eu, particularmente, de novo, estou falando muito na minha pessoa, porque é muito complexo, né? Tem muitas visões, tá? O que eu vejo? Né? A gente tem excelentes empreendedores aqui, em especial empreendedores no ramo imobiliário, mesmo proprietários. A gente tem uma série de condomínios ou de outros empreendimentos que foram feitos recentemente. A maioria não são muitos proprietários, mas eu tenho minhas dúvidas até que ponto, né, todos têm ciência desse modelo de desenvolvimento, que ele é totalmente diferente. Até para o que vai se instalar lá, isso. Porque assim, o formato é outro. A lógica que a gente vê em Campinas, eu mesmo moro em condomínio e tal, é muito bom, mas é muito limitado. Tá certo? Porque você fica isolado do resto para poder ter segurança. A lógica desses ambientes são lugares abertos, não tem muro. Tá certo? Que própria... chama a integração, né? Exatamente. Você tem que ter integração e o próprio movimento, é óbvio que você tem aparato de segurança, mas a gente foi visitar Barcelona também recentemente, o próprio movimento garante a segurança. Sim. Então é diferente. Você cria uma até o perfil social. De quem circula. Exatamente. Então, assim, fica muito fácil identificar qualquer ação estranha, tá? E até inibe. Mas ele é tão bem pensado em termos de dinâmica social e atratividade que está sempre cheio. Mas tem que dar um mindset absurdo na cabeça do incorporador. A segunda questão que a gente vê é o seguinte, né? Ele precisa ser verticalizado, quer dizer, então não dá para ter unidade individual, né? Obviamente com alto padrão. Aliás, assim, minto, são do baixo ao alto. Não é aquela coisa aqui, estão os mais abastados e o pessoal menos favorecido fica longe. Não, você tem que ter um mix, até porque você tem essa questão de mobilidade. Tá certo? Enfim, e é altamente rentável. Tá? De outra forma, você não viabiliza a infraestrutura que você precisa implantar de alta qualidade, o mais moderno possível, com todo o aparato de inteligência, né, que é mais Smart City, que é uma cidade inteligente, para que você tenha serviços que a gente nem sequer está habituado aqui no Brasil no geral, né, até controle de saúde, o que você imaginar, você tem. Agora, se você não tiver densamento, você não consegue viabilizar financeiramente. Tá? Então, o que acontece? Até vou citar rapidamente essa visita a Barcelona, que foi feita agora com uma conjuntiva grande, inclusive o prefeito, o pessoal da prefeitura, os secretários, né? A Adriana Flose da Desenvolvimento e a Carol Baracá do Planejamento do Urbanismo teve conosco, os reitores, tanto da Unicamp, o professor Tom Zé, o professor Germando da Unicamp PUC, nós pelo RIDS, a Agência de Inovação, enfim. O que você nota ali é exatamente o exemplo, né, de, primeiro, sucesso econômico absurdo. Né, quer dizer, porque se a gente acompanhar a história de Barcelona, e a gente vem acompanhando isso há mais de 20 anos, né, o que eles conseguiram fazer de um estado bem abaixo da linha de desenvolvimento médio da Europa para o salto que eles deram, né, é uma coisa inacreditável, né, de transformação territorial pesada, né? Mas o que mais chama atenção, e isso a gente já tem informação desde 15 anos atrás, né? O foco deles desde o início era a alta tecnologia. Então eles trabalharam na transformação do território, já enxergando 20 anos depois, 30 anos depois, tá certo? Que eles queriam ser um grande polo de alta tecnologia, né? E, 2006 nós trouxemos um dos integrantes dessa transformação que trabalhou diretamente nesse processo. Em 2006 já tinha 40% das matrizes das empresas de alta tecnologia europeias instaladas em Barcelona. Agora, quando você vai para lá, você entende. Quem que não quer morar lá? Sim. Não dá vontade de voltar, porque assim é fantástico demais. Transpira isso, né? E assim, mas é tudo bonito, é tudo integrado, você tem vida 24 horas por dia. Não tem muro, né? Não, mas não é só o muro. Mas é o muro que impede. Além da circulação, quer dizer, você tem uma dinâmica de vida que a gente aqui não sonha. Né? E com todos os aspectos, inclusive com a questão de sustentabilidade. Além de há uma constante desenvolvimento urbano, pouco tempo atrás não, já há algum tempo eles estavam fazendo, por exemplo, captação de lixo por sucção a vácuo embaixo da cidade, quer dizer, cada hora eles têm alguma outra coisa que implementa, que melhora ainda mais o processo. Então, mas assim, a lógica foi de alguém visionário que, vendo exemplos no mundo, aplicou e precisou de uma mobilização muito grande. Então, só voltando um pouquinho aqui, o que acontece hoje com Campinas, né, que a gente tem de excepcional? Nunca houve uma mobilização
tão integrada e de tão alto nível como está tendo agora. Nunca houve uma relação com a prefeitura, com todo respeito a todos os gestores anteriores, né, que são, enfim, tão boa, de tão alta qualidade como está tendo agora. Ah, verdade. Sim. E mesmo em relação às universidades também, nunca houve um processo de amadurecimento, de visão dos reitores, assim, não só dos reitores, mas encabeçado por eles, né? De tanta percepção dessa relação, né? Universidade com sociedade, universidade com poder público, universidade com empresas, né? E o entendimento... Da importância disso, né? A importância acho até que se dava, mas assim, eu não via ações tão eficazes, tão eficientes e de tanta integração como eu vejo agora. Então, é uma coisa... A gente que é do meio da inovação e que também, particularmente, sempre trabalhei um pouco focado nessa questão de desenvolvimento territorial, porque eu sabia que era um elemento importante, e até pelo envolvimento com o parque e outras coisas mais, eu nunca vi um momento tão favorável, assim, parece que é uma convergência universal, colocou as pessoas certas. Os astros estão... Assim, se não acontecer agora, não acontece mais. Então, o que se espera agora, primeiro... de diminuir dúvidas, de fato, de todos os outros players, porque a iniciativa privada ela é fundamental, é o entendimento do papel dela. Eu vejo um ganho maior do que qualquer outra ação, né, tradicional que se usa aqui. Né? É óbvio que existe todo um desgaste, inclusive dos proprietários dessa área, porque está há muito tempo com uma legislação muito restrita, mas também de investidores, é natural isso, mas eu espero que a gente consiga, né, trazer à luz, primeiro, a firmeza de propósito, né, a transparência total. Segundo, quer dizer, esse modelo, esse exemplo, que é um ganha-ganha indiscutível. Terceiro, isso estou falando só do arcabouço do que vem depois, que vem de recheio, tá? Terceiro, quer dizer, é algo que não tem como falhar, não tem como você investir, errar, e desde que você tenha uma convergência no conjunto, não pode, mesmo que sejam ações individuais, eu acho que você tem que pensar no projeto. Mas ter uma visão em comum, né? E também, assim, qual que é a modelagem, qual que é o conceito, e você, pelo menos, respeitar esse conceito. Sim. Eu vi alguma coisa parecida no Chile, você tem vários outros exemplos fantásticos, né? Mas você vê o negócio pronto, você não vê a trajetória de como foi. Então, a gente precisa chegar nisso. E é preciso entender que, de fato, tem seriedade, tem firmeza de propósito e uma oportunidade, desde o ganho mais imediato para o empreendedor, até, que é o ponto principal que eu gostaria de abordar, é o seguinte: o ganho, eu acho assim, astronômico da região em relação de reposicionamento, de reposicionamento, de negócio, da importância, de economia e tudo. Então, mas além disso, tá, o que eu vejo aqui? Quando a gente já tem uma fama, não é só fama, a gente tem uma importância enorme. A densidade de Campinas, acho que não tem paralelo na América Latina. Obviamente, capital tem um número equivalente? Tem, mas eu acredito que não consiga se articular do jeito que a gente se articula. E esse é um pouquinho o papel da nossa entidade, da Fundação Fórum Campinas Inovadora, que ela reúne todo o ecossistema, todas as entidades de ciência e tecnologia, todas as associações empresariais, parques tecnológicos, órgãos de governo. Agora também nós estamos com o Convention, que acabou de entrar, a Associação de Mídia, a Rádio e TV Estadual também já está conosco, e estamos conversando para poder ampliar ainda mais com esses novos projetos. Mas o que importa aqui? Nós temos um potencial enorme, porém, outras regiões no país, muito menores do que a nossa, conseguem se projetar muito mais, consequentemente acabam atraindo mais negócios, proporcionalmente, estou falando, né, do que nós. Primeiro ponto. Segundo, assim, a região ela responde mais ou menos, obviamente que a Unicamp tem um papel muito forte nisso, mas por volta de 10% da pesquisa nacional, só aqui. Certo? A Unicamp chegou a 15%, agora se fala em 8%, muda um pouquinho, mas nós fizemos um estudo muito grande aí da região administrativa de Campinas. É impressionante o que nós temos peso nessa ciência e tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, assim, meio que ficamos, em termos de projeção, num limbo. E isso importa como estratégia de desenvolvimento e de atração de investimentos e de transformação territorial. Quando eu falo de transformação territorial, e o RIDS, nós estamos falando de uma área muito grande, mas é uma área localizada, o que importa é que transborde não só para a cidade toda, mas para toda a região. Um dos pontos que eu acho importante no RIDS, ele é o novo modelo de desenvolvimento urbano. Que pode replicar para outros. A ideia é que seja replicado. Não necessariamente o mesmo projeto, mas assim, soluções urbanas que você adota nele,
você passa a replicar para todos os outros municípios, né, e para todas as outras regiões. Uma parte do BID se interessar tem a ver com isso. Sim. Né? Óbvio, né, tem muito a ver também com a questão do desenvolvimento sustentável, porque você precisa diminuir a pobreza, ou zerar, se fosse possível, e diminuir diversos problemas. Mas a gente tem um local de estudo, mas um local que, para que o estudo seja eficiente, você tem que ter uma infraestrutura que também seja algo totalmente inovador. Né? Então, a grande vantagem de se fazer o RIDS é isso. Porém, se a gente for pensar além do território, o território é como se fosse a plataforma de lançamento. O conteúdo, o que você vai ter de resultado, é o que vai ser o grande gerador de impacto. Sim. E isso a gente já tem uma série de projetos, de parcerias com universidades do mundo inteiro, mesmo com empresas, enfim, vai se ampliar muito. Então, você se torna referência num tema que é o mais caro, que eu diria, para a humanidade hoje, que é a questão da sustentabilidade, para reverter um pouco, né, o estado limite que a gente vive, então, e que precisa de um conhecimento de ponta, né, de altíssima qualidade, e, ao mesmo tempo, é uma forma de você se reposicionar em todas as esferas. Então, eu acho que Campinas, ela tem... E, olha, eu nem sou daqui, não é bairrismo meu, não, tá? Mas, assim, Campinas tem muito mais importância do que é notado afora. Isso impacta a tua área também. Sim. Porque, assim, se você tiver mais empresas, você tem também mais demanda por publicidade, tudo, por economicamente, apoio, enfim, em todas as áreas. Então, o que a gente está tentando mostrar, primeiro, não é uma ação isolada, não é uma ação elitista, muito pelo contrário. Tentar mostrar também o quanto que conhecimento é importante, né, para as pessoas, para a humanidade, que a maioria também nem sabe. Você usa um monte de coisa que é desenvolvida às vezes aqui, né, e que você não tem ideia. E o quanto que é importante apoiar no ponto de vista de investimento, e não é querer puxar o cobertor curto para o nosso lado, não, né? Mas é entender que o que você coloca retorna. Tá? E impacta o conjunto. Então, o importante do RIDS, no meu ponto de vista, é o seguinte, é algo concreto que fica fácil criar convergência. Até então, antes de ter esse projeto, e aí eu vou falar um pouquinho com o chapeuzinho do fórum, né, que a gente está trabalhando o fórum existe há 21 anos formais e 23 mais ou menos do movimento, chama fórum porque era fórum dos dirigentes das instituições de pesquisa e desenvolvimento da região de Campinas, começaram a se reunir e depois criar a entidade. O difícil é quando você não tem algo concreto, cada um acaba cuidando um pouco do seu território, da sua entidade, e fica difícil você criar ação que de fato tenha um empenho. Agora não. Então, colocando um pouco, o RIDS hoje tem um conselho, né, superior que tem 14 entidades, tá certo? As duas universidades, diversas outras instituições de pesquisa, né, como eu já citei, CPQD, Eldorado, CNPEM, tem a FATEC, todas que estão, na FATEC não, minta, FACAMP, perdão, e todos que estão, e mais os laboratórios como a da Cargill, TBR Pharma, Globaltech, não tenho todas de cabeça aqui, mas também a Prefeitura de Campinas, né, que é a principal responsável, obviamente, pelo território, a Sanasa e a CPFL também entraram como participantes desse conselho, interessadas tanto na parte tecnológica como na parte de desenvolvimento, e que criou um lastro, né, de discussão, de propostas, enfim, e que esse conselho específico do RIDS território deve ampliar. E a gente do fórum, como eu já falei, são mais de 36 entidades hoje, né? Tem essa parte dessas entidades e mais o resto do ecossistema, e está no nosso estatuto e também nas nossas últimas reuniões a determinação firme de apoiar o projeto, que nós entendemos que é o projeto mais importante, não só para Campinas, como para toda a região. Então, enfim, daqui vai sair muita tecnologia, né, inovadora, de ponta, de grandes soluções para o mundo inteiro, com certeza absoluta. E tudo isso tem que ter algum órgão que você falou, que deve ser o RIDS, que eu entendi, que faz a gestão de tudo isso, que liga as pontas de tudo isso. É o RIDS que faz isso? O RIDS, quem que liga, hoje, tipo, estamos desenvolvendo isso, então você vai contribuir, eu também, nós vamos participar, nós vamos fazer. Como é que funciona isso? E assim, na parte de pesquisa, normalmente que é um pouco diferente, né? Na verdade, você faz convênio, né, de 2, 3 ou 4, quantos parceiros forem, tá? E já existem algumas ações, né? Por exemplo, Unicamp, CNPEM, PUC, enfim, nesse sentido, tá? Porque assim, você tem que se ater à parte legal das instituições em si. Sim, que tá? tem. Então, uma coisa é a representatividade, que nem no fórum mesmo, tá? Uma outra coisa, quando você vai para alguma coisa concreta que envolve a entidade, você tem que fazer o trâmite normal, legal, que existe dentro da característica de cada uma, pública, privada, filantrópica, como for, tá? Uma outra questão é a gestão das ações, que a gente chama de governança.
E isso nós estamos discutindo de uma integração, inclusive, que está em curso, tá? Porque o RIDS, da maneira como ele está, ele não tem pessoa jurídica ainda. Então, ele estava lastreado no projeto do BID. Tá? E a gente está discutindo para que o ecossistema apoie de uma maneira ainda mais forte, né, dando suporte para todas as ações do RIDS, né, de uma maneira dando o máximo de importância possível e o máximo de apoio possível. É um processo que está em curso. Não vou me estender mais, mas assim, está muito bem encaminhado. Tá? Então, o que eu acho interessante, a maior dificuldade da nossa região, e eu acredito que essa dificuldade tem a ver pela pujança, é tanta entidade importante que todos acabam sendo, sem querer, autossuficientes. Tanta entidade importante. Entendi. Porque assim, entendi. Se eu me basto... Sim, eu não preciso de... Para que eu vou... Mas assim, essa ideia já mudou faz tempo. Sim. Tá? Mas não é fácil você exercitar... na realidade, na prática, né? Como eu te falei, convênio é mais fácil ter um ponto focal, uma pesquisa X, professor... Para esse grupo, objetivo. Então, mas para você trabalhar diuturnamente nesse processo, é uma questão cultural. A gente vê que, quando eu falei de outras regiões, todas elas tinham fragilidades gritantes e aí precisaram se unir para poder superar. Só que quando se une, a força é descomunal. Sim. Nossa entidade, a Fundação Fórum Campinas, tem exatamente esse papel, sempre teve, né? E sempre foi muito respeitada por todos, sempre tivemos a participação de todos. Mas, de novo, né, sem ter um ponto focal, a não ser promoção de grandes eventos, enfim, e algumas outras ações que nós fizemos, diversas no passado, né, não são suficientes para manter essa chama acesa. Agora, o RIDS é um projeto assim, não tem paralelo na América Latina, é isso que eu posso dizer. Minto. Tem um que está sendo planejado também, na cidade de São Paulo, que é que eles chamam da área do CEAGESP, que está sendo tocada pela USP, e são os dois projetos estratégicos do governo do Estado, na área de inovação, né, que é São Paulo e Campinas, para esses distritos inteligentes. Lá a modelagem é um pouco diferente, só que, particularmente, acredito que a gente consegue talvez caminhar mais rápido do que São Paulo, porque lá é ainda mais complexo essa convergência. Foi lançado agora, esses dias, o projeto lá do CEAGESP, tá? Que está com a USP por trás, IPT e diversos órgãos importantes. Mas, sim, são situações diferentes e ambas se somam e se potencializam. Não existe uma concorrência, né? Eduardo, o que você acha que agora... O que é necessário para agilizar todo esse processo? Bom, tem alguns passos. Pontos importantes para agilizar isso. O primeiro passo legal que está em andamento é a aprovação do plano diretor, que ainda vai ser encaminhado pela Câmara, né? E a Prefeitura tem trabalhado com muito esmero, com muito empenho. Plano diretor do... na verdade, eu acho que eu não estou usando o termo certo. É a lei de ocupação do solo que permite, perfeito. Na verdade, que se criar esses ecossistemas. Né? E aí tem uma série de ritos, e a Prefeitura tem sido muito eu acho assim, uma qualidade muito grande, um cuidado muito grande, um respeito muito grande, porque está discutindo com a população local, enfim. Isso afeta diretamente o RIDS nesse aspecto. Porque como é que você vai desenvolver ali se não tem um plano diretor? Sem você ter a base legal, você não pode desenvolver. Então, esse é um passo legal que precisa, tá? Do resto, eu acho que é um desdobramento, porque eu posso falar pela parte que nos cabe. O Unicamp, o reitor criou um comitê, uma coordenadoria, na verdade, né, com diversos especialistas de diversas áreas da universidade para poder apoiar a estruturação interna do RIDS na Unicamp. Porém, nós temos que pensar, obviamente, no RIDS como um todo, tá? O que eu vejo, como eu já falei, de positivo, a convergência que eu não vi paralelo ainda na nossa história, né, com prefeitura, com todos os demais órgãos, a vontade de se fazer, e ainda tem essa parte do investimento privado. Tem uma questão que ela é crucial, que está sendo tratada com muita competência, né, pela Adriana, secretária de Desenvolvimento, pelo prefeito, obviamente, né, que é a questão de conseguir recursos para colocar, pelo menos, o viário principal. Porque você tem diversas avenidas principais que precisam, a partir daí, enfim, se você vai esperar a contrapartida do setor imobiliário, ele é muito lento. Vai demorar muito. Demora. Então, isso acho que é algo que, importante. Do ponto de vista físico, ele é fundamental. Mas, assim, está se trabalhando em paralelo, é um pouco difícil. O que eu vejo, pelo que eu tenho assim, observado de projetos exteriores, quando você começa e coloca um núcleo que seja, o resto vem rápido. Entendeu? Então, um pouco é entender qual que é o alcance desse projeto, né? Qual que é a vantagem que tem e qual que é o ganho. Então, isso vai acelerar muito. E de que formas pode se ajudar a acelerar isso? Com informação,
passando esse conhecimento para todas as pessoas, para entender a importância e de que forma as pessoas, ou seja, qualquer órgão, pode contribuir para essa aceleração, é o conhecimento, saber que existe isso? Eu acho assim, a gente ainda está empenhado em fazer algo que ainda não está da forma como precisaria, que é a parte de comunicação, que é fundamental. Se a gente voltar de novo para Barcelona, no que mais me impressionou, estou falando de 20 anos atrás, e essa pessoa era o responsável pelo marketing do projeto e também da atração das Olimpíadas, que era uma referência internacional, né? Primeira coisa que se faz num projeto desse é o endomarketing, ou seja, você fazer um plano de comunicação para a sociedade, tá certo? E depois você vender o projeto. Comprar a ideia. E na verdade não é nem comprar, é apoiar a ideia. Comprar nesse sentido. Né? Sim. Mas assim, a segunda questão é você atrair os parceiros. Então essa parte eu acho que a gente não está ainda num nível adequado de comunicação para que a gente consiga dar a clareza necessária para todos. Isso, no meu ponto de vista, também gera um desgaste de energia, né, de você responder pontualmente, né, e repetitivamente, e nem sempre e não tem não ecoa como deveria. Não, né? Mesmo porque você vai fazer uma pergunta solta, ela não está dentro do contexto e aí não tem o peso que deveria ter. Então, assim, isso é urgente. Entendi. E aí eu vou falar para você, como integrante, né, de respeito da área de comunicação, se a gente conseguisse fazer um pool de todos os grandes comunicadores que nós temos aqui, as empresas, né, e trabalhar... Tomar isso aí como missão, essa eu acho que era a melhor contribuição que podia se dar e a grande alavanca do projeto agora. Uma colocação interessante. Então, eu deixo meios de comunicação. Eu deixo o desafio para você aqui e é salutar para todos. Sim. Porque, como você falou, quando a economia se desenvolve no todo, todos são beneficiados. Olha, o retorno é certo. E assim, eu vou pegar um pouquinho de novo, porque eu estudei bastante o caso lá de Barcelona. Eles quintuplicaram, por exemplo, o fluxo turístico em 5 anos. E então, quanto que não dá turismo isso de negócio isso é exponencial. Agora, na verdade, isso foi a primeira fase. E as empresas que tem lá? Sim. E o quanto que não fatura? Nossa, não tem nem dúvida. Então, o que acontece? O que a gente podia fazer, que eu acho que é uma maneira solidária de se trabalhar dentro das competências que tem, né? Dentro dos limites possíveis, né? Como fazer essa comunicação? Porque, na verdade, isso se chama marketing de território. Sim. Não é o processo normal. E como nós podemos vender nosso potencial de geração de conhecimento em todos os níveis, desde das universidades, centros de pesquisa, até das empresas, né? O que nós temos de diferente, o quanto isso impacta. Sim. Então, se a gente cruzar essas duas coisas, mostrar que a gente está, na verdade, a gente tem um tesouro absurdo, que pouca gente tem consciência do que isso significa, potencial disso, de transformação, tá certo? E, ao mesmo tempo, mostrar o quanto está atrelado à economia, né, e a todos os setores econômicos, não é algo elitizado. Isso por si só já primeiro, resolve muito. Esse, para mim, é o maior gargalo que nós temos hoje. Esse hoje. Isso, esse. E segundo, você já vai numa sequência de tempo muito curto, eu diria, no espaço de 1 ou 2 anos no máximo, já movimentar uma parte dessa economia, começando pelo setor imobiliário. Sim. Porque, assim, se não tiver uma mobilização adequada, e são projetos muito grandes, você vê, o projeto do CRIS, né, patrocinado pelo BID, ele prevê 17 mil unidades habitacionais nessa área. Só que algumas pessoas olham, mas vai ter muita gente. Vai para Barcelona para ver se tem muita gente. Mas é aí. Não, então mas tem, mas assim, na verdade você tem mais preservação ambiental. Sim. Aliás, isso é uma preocupação da Unicamp, ela já fez e está patrocinando o projeto de corredores ecológicos, isso é fantástico, né? Inclusive ampliando todas as áreas verdes, né? Então tem um cuidado muito grande por isso, mas assim, muitos dos questionamentos que aparentemente degradariam o meio ambiente é exatamente o oposto. Você tem um processo de conservação, né, e de multiplicação maior do que a gente tem hoje. Tá? Só que é uma outra engenharia. Ninguém vai fazer um projeto para estragar espaço nenhum. Sim. A questão também que se coloca muito da sobrecarga de transporte, o pessoal faz conta assim, né, porque vai ter tantos carros, mas eles criam um micro-universo ali que não tem a locomoção tão grande assim. A integração que você vai ter, inclusive com transporte público, elétrico, com outras coisas, vai melhorar muito a vida de todos, também no entorno e também da cidade. Bom, mas o que importa é o seguinte, eu acho que não só se ater só essas questões mais territoriais, que elas são importantes, precisam ser respeitadas e valorizadas, mas é ver o ganho que você tem com o processo. Então são duas coisas. Primeiro, no meu ponto de vista, não tem agressão alguma, né? Tem adequações importantes e que são altamente favoráveis, mas o ganho que você tem de criar aquele ambiente,
Porque muitas vezes falam, mas está bom assim, não, mas a gente está perdendo competitividade. O Brasil podia estar numa situação muito melhor. E entendo que Campinas, pelo potencial que tem, ela pode ser um líder. Sim. Sem querer entrar em nada diferente, né? Simplesmente por mérito, em nível Brasil, no mínimo, desse processo. A gente tem todas as condições e agora a gente tem um mote para isso, que a gente tem a motivação para isso. Sim. Então, assim, foi legal você levantar, Haroldo, porque, na verdade, a gente vem discutindo bastante, até na viagem, conversei bastante com o prefeito, junto com os reitores, exatamente nessa questão de qual que é o problema. E o marketing não é mera comunicação. Qual que é o plano que você quiser, qual que é a estratégia de comunicação que você deixa claro, né, com fontes, com meios eficientes, para que as pessoas se sintam confortáveis. Você não está querendo induzir nada, você só está querendo mostrar uma realidade que a grande maioria não tem noção. Não enxerga. E daí não é maldade, mas se não tem noção, tem questionamento. Não dá valor e não sabe o que é. Só que assim, nós estamos perdendo um tempo grande, às vezes, por falta de competência nossa mesmo, mas também não é a nossa competência, a parte de comunicação, dessa passagem, né? De poder mostrar o que se pretende. Mostrar a legitimidade que tem, mostrar o ganho que tem, mostrar que todos estão incluídos, inclusive classes mais baixas, que não é comum. Né? Pelo contrário, criar uma condição de vida melhor que reflita na cidade toda e na região toda e não só naquela região. Sabe? Então, isso é algo que se a gente conseguisse criar um movimento dos comunicadores, né, do pessoal de marketing, que tem N cabeças fantásticas aqui, depois se desdobra. Mas pelo menos a gente começar a ancorar esse processo. Então está aí um desafio que eu acho que é importante para nós comunicadores, para todos os veículos de comunicação, a gente tentar criar um hub que possa polarizar tudo isso e gerar todo esse material de informação, notícia, para mostrar a importância disso. É como você falou, Campinas sempre foi, mas às vezes não é vista com o potencial que ela tem. Efetivamente não é vista. Então não é isso que é o nosso trabalho. Nosso trabalho é esse. É o nosso objetivo, o nosso desafio é esse agora. E nós vamos nos empenhar nisso, Eduardo. E aí conta com a gente para poder subsidiar com informação, com o que for, porque o que a gente quer trazer é mostrar o seguinte, nós temos condição de mudar a realidade, nós, digo Campinas e região, né, pelo que a gente já tem de patrimônio acumulado né, em todas essas áreas. Precisamos nos articular para isso. E aproveitar essa mobilização. Tá bom. Como dizem por aí, tá fechado. Tá bom, combinado. Pô, Eduardo, obrigado, viu? Cara, foi excelente. Obrigado, gostei muito de você ter vindo. Obrigado. Para a gente foi bastante esclarecedor e está aí um desafio que a gente tem que levar à frente agora. Mostrar a nossa pujança e esse RIDS que a gente tem aí pela frente com um potencial de crescimento absurdo para toda a região aqui. Então podem contar conosco. Tá bom. Fermento Empod está aqui para isso, para trazer essa informação para vocês. Legal, obrigado. Tá, obrigado pela participação sua e obrigado pela audiência de todos aí. E o nosso Fermento Empod fica por aqui. Até o próximo.